Olá, gente, sejam bem-vindos ao UpTalk, Mentes Digitais. Estamos aí para mais um episódio, hoje com um convidado especialíssimo. Eu sou o Luciano Bueno, CTO do UpChannel, e junto comigo aqui, acompanhando aí nessa conversa que a gente vai ter com o nosso convidado, está o Murilo, nosso CEO, né? Fala, galera. Sejam muito bem-vindos. Como o Luciano falou, hoje é um momento especial, porque a gente tem um convidado para lá de especial, além pelo conhecimento, mas principalmente pela pessoa que é e pelos corredores e ecossistema que navega. Bem-vindo, Johnny. Isso aí. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar compartilhando aí um pouquinho mais sobre o nosso ecossistema, sobre a minha história, né? Eu gosto de dizer que eu sou um cara simples, né? Gosto de cerveja e churrasco, como todo mundo. E a gente está aí para realmente compartilhar e fazer acontecer, sempre observando, né, as oportunidades que a gente tem aí no universo da tecnologia. Muito bom. Show de bola. Bom demais. E Johnny, para a gente contar um pouquinho da tua história, te apresentar para a galera, né? Nossos clientes, nosso time, todo mundo que está enxergando hoje o UpChannel, está olhando o nosso podcast. Conta um pouco quem é o Johnny, né? Como que chegou na tecnologia, o que o Johnny faz, da onde vem. Eu acho que eu comecei na tecnologia desde que eu me entendo por gente, e não faz tanto tempo assim que a gente se entende por gente, né? Eu acho que antes dos anos 2000 ainda eu já trabalhava com tecnologia. Sou da época dos cursinhos de Word, Excel, PowerPoint. Fiz um curso, eu tenho um diploma guardado lá em casa que eu fiz um curso de internet, né? Antigamente se fazia os cursos de internet. E, cara, comecei ali a gostar já do que eu estava fazendo. Comecei a me cada vez entrando mais no universo. E eu lembro que eu acho que em 98 foi onde eu fui apresentado ao mundo da programação. E ali eu falei, poxa, dá pra gente criar os negócios agora. Mais legal. Ficou bem legal agora, não é só usar, né? É criar realmente. E ali começou a minha jornada. A minha jornada aqui em Criciúma, ela teve um hiato, né? Em que eu fui convidado para trabalhar em Blumenau. Então, em 2000, eu acabei, por uma oportunidade profissional, fui para Blumenau. Fiz faculdade lá, a FURB, apesar de ter começado aqui na Unesc. Acabei concluindo minha faculdade lá na FURB, que é a Universidade de Blumenau. Trabalhei em diversas empresas lá, trabalhei na Sênior, trabalhei com sistema de hotelaria, trabalhei com sistema de tarifação telefônica, trabalhei com sistema ERP, trabalhei com... Quando começou o advento do celular e do Android, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Progressiva, que desenvolvia sistemas para fazer venda. Eles já trabalhavam com BlackBerry, e na época eles tinham comprado uns 2 aparelhos lá de Android e colocaram na minha mão e na mão do Eduardo, que era um dos filhos do dono, e a gente começou a desenvolver para Android lá na Progressivo. Estamos falando aí de quando? Estamos falando aí de 2006, 2007, por aí. Deixa eu aproveitar, essa entrada do Android me lembrou um tema. A gente nasceu telecom, né? A gente traz da telecom muito da velocidade, apesar de que a tecnologia hoje já não está tanto na telecom, né? Sim. Ela virou infra. Eu me lembrei, tu falaste do Android, eu me lembrei do movimento, abre aspas aí, errado que a Nokia fez na época, em optar pela Microsoft em sistema operacional. Teve. E ela tinha o share quase que de 80% de mercado na época, e dali para frente, até vou fazer abrir essas aspas aí, a realidade da Nokia mudou completamente. Uma escolha, né? Teve um acordo muito grande ali entre Nokia e Microsoft acontecendo na época que tendenciou a Nokia a ir para esse lado também, né? A Microsoft também estava indo para o mundo mobile, Windows CE, e aí depois ela acertou a mão porque ela investiu muito também na parte de coletores. Perfeito. Cheguei, inclusive, a trabalhar com coletores da Microsoft numa outra empresa que eu acabei tendo lá também, oportunidade de trabalhar lá em Blumenau. E enfim, acabou ficando muito para isso, e só depois de muitos anos a gente viu aí os coletores Android ganhando popularidade nos últimos 3, 5 anos aí. Então, durante muito tempo a Microsoft investiu também, ela viu que tinha investido errado, celular não era, né, o smartphone não era a pegada dela, era uma pegada mais empresarial, ela começou a apostar na questão dos coletores e ela ficou unânime assim durante muito tempo nessa característica de fazer coletor, que era o aparelho que já vinha com leitor de código de barras e outros tipos de leituras ali com o Windows CE.
né? Uma pegada de um Windows que também hoje virou outra coisa, enfim. Mas concordo contigo, assim, a pegada da Nokia ali, talvez ela não percebeu que ela estava indo meio que para o caminho errado e demorou muito tempo a perceber isso. E é uma característica de uma grande empresa, né? Então, aproveitando, eu gosto sempre de pegar esses ganchos aí. Tu falou da realidade do Vale do Itajaí, né? Blumenau, né? Sim, Né? Talvez Extremo Vale, não sei se não era tão bom em geografia, mas enfim, a região de Blumenau, Indaial, o norte do estado de um modo geral. E nós falávamos agora sobre a questão da cultura, né? Nessas tuas experiências lá, estamos falando basicamente dos anos 2000, mais ou menos. 2000 Em 2000 eu fui para Blumenau, foi quando a gente começou a perceber uma crescente das empresas de tecnologia lá em Blumenau. Claro, Blumenau já só para fazer um paralelo aqui, Blumenau tem a associação mais antiga do setor de tecnologia do estado, a Bluesoft. Ela é mais velha que até a ACAT. Hoje ela é o braço da ACAT na região do Médio Vale, né, o Vale Europeu, que a gente chama também. Mas ela já existia antes de existir a ACAT. O Blumenau era o berço dos grandes eventos de tecnologia aí na década de 90, 2000. Né? Enfim, diversos eventos mesmo, assim, que a gente tinha FenaInfo, que depois a gente acabou perdendo para outras regiões. A maioria deles hoje, se existem, estão na região de São Paulo. Mas é uma história muito bonita assim, de Blumenau na parte de tecnologia. E quando eu cheguei lá em 2000, era mais uma onda que a gente estava tendo, finalzinho das crises das têxteis ali, onde o setor de tecnologia estava sendo tirado, estava sendo terceirizado. Algumas empresas saíram realmente para ser o setor de tecnologia da empresa onde ela já atendia dentro, e outros que tinham sido demitidos e não tinha mais para onde ir correr. Lembra disso? Agora que eu tenho que empreender, cara. Agora eu tenho que criar alguma coisa para mim. E já vinha com essa mentalidade, tipo, não, vou criar algo para mim, algo voltado à tecnologia. E a gente vê aí os grandes cases que a gente tem lá. Empresas que hoje são universos dentro, né, de Blumenau, como é o caso da Senior, que está aí se preparando para fazer um IPO e tá para ser a empresa mais valiosa, né, de Blumenau. Olha Então, que legal. imagina uma região rica de indústrias extremamente qualificadas, berço da Hering. Tu dizer que uma empresa de tecnologia vai se tornar a empresa mais valiosa da região é uma conquista muito grande para a região, né? Uma região de gente muito determinada também, de gente muito caprichosa. O que tu olha de diferente, assim, se pudesse falar, pô, o que o alemão tem de diferente dos nossos italianos aqui, nós italianos, né? Eu faço uma provocação. A turma lá no escritório não gosta muito, né? O Luciano já pega no meu pé. Mas eu brinco que o alemão, se não for nota 10, ele não faz. E o italiano muitas vezes amarra no bambu e no bombril. E tem uma relevância isso? É diferente o modelo do norte do estado e do alemão se preparar com infraestrutura, modelo mental, empreendedorismo? Tu enxerga isso com bastante diferença ou não? Vejo pouca, tá? Assim, o que eu mais percebo, assim, até não é questão de cultura alemã e italiana, porque lá também tem muita cultura italiana e segue na mesma linha, segue na mesma frente, assim. Eu vejo que lá, talvez pelas até as adversidades que eles têm muito maiores, né, que a gente aqui, vamos lá, vamos considerar numa proporção, a cada 10 anos, eles sofrem pelo menos 5, 6 vezes e nós aqui sofremos uma, vamos dizer assim. Tá? E pelas adversidades, eles são obrigados a se reinventar muitas vezes. Perfeito. Né? E Mais ou menos como funciona na China, por exemplo, no Japão, que tem aquilo. Cara, deu uma casca grossa muito grande, assim. Então, se acontece uma coisa, enquanto que aqui a gente ainda está pensando em, pô, o que será que eu posso fazer e tal, o cara já está arregaçando, não, já sei o que fazer. Por quê? Porque eu já passei por isso. Há 2 anos atrás eu peguei uma enchente, já sei como é que é. Sabe? Então, assim, quando acontece isso eu percebi muito assim na cultura lá, né? Quando acontece uma adversidade, não é uma questão de quando tu vai... Não, mas é uma questão de quando eu posso começar já a mexer, sabe? Cenários, assim, extremamente fatídicos, que tu vê uma cidade imersa sobre o rio. E Blumenau teve isso diversas vezes, né? Várias e várias vezes, né? E todo o entorno ali de Blumenau também. E todo ano acontece alguma coisa que
que movimenta, que deixa com medo, né? Então, Isso, e a gente vê assim catástrofes como a de 2008 que, cara, tivemos um bairro que simplesmente desmoronou, que é o Morro do Baú, né? E tu vê a galera se ajudando, tu vê a galera realmente pegando junto para quê? Para que aquilo ali não se torne algo depreciativo, mas uma oportunidade de tu ser uma pessoa melhor, de tu realmente estar avançando, seja com tecnologia, seja como pessoa, tá? E tu vê assim questão, por exemplo, de uma semana depois que acabou a enchente, tu, tirando raras exceções assim, tu não vê rastros da enchente. Tu vê uma cidade limpa, porque todo mundo já foi lá, já começou a limpar as lojas, já estão todas reconstruídas. Então, isso talvez, essa casca grossa, né, que foi criada lá por conta das adversidades, talvez dê um diferencial para ele sim. Eu gosto de dizer que da importância, né? Eu brinco que a melhor estratégia é ter um plano, independente de qual seja esse plano. Tá? E que a gente vê muita gente realmente é na inércia. E aí, na inércia, os resultados são muito menos tangíveis. A zona de conforto é muito confortável. Vamos assim dizer. É muito quentinho, né? É muito boa, né? Então, enquanto tu não tem um estímulo para realmente tu sair da zona de conforto, tá confortável. Pô, vamos agora pegar na realidade das empresas, né? Como a gente vinha comentando aqui também, das empresas de tecnologia. Qual é o cenário que eu vejo assim? Empresas novas sendo estruturadas agora e já avançando muito porque elas querem diferencial, elas já vêm numa pegada de, cara, eu preciso focar em vendas, eu preciso automatizar meus processos, eu preciso avançar na tecnologia, eu não posso ficar parado. Exato. E a gente vê algumas empresas um pouco mais tradicionais que estão ali, tipo, beleza, faturei, consegui pagar as contas, consegui pagar meus colaboradores, né? Deu uma crescida aqui na empresa, 10%, 5%, e eu estou contente com isso. Sabe? E tudo bem, né? E tudo bem. Eu acho que é total sentido, assim. Só que esse cara precisa saber que se ele sair um pouquinho mais da inércia, se ele investir um pouquinho mais, seja em tecnologia, seja, às vezes, na mão de obra que ele está tendo ali, vou treinar, vou fazer alguma coisa assim. Esse pouquinho que ele vai fazer... Faz uma puta diferença. Muita diferença, mas muita diferença mesmo. Você pode sair de um crescimento de 5% para 15%, para 20%, para 30%. Dobrar, você pode dobrar a empresa, sabe assim? Por questão daqui a pouco de criar um cenário, de tentar explorar aquilo ali, de dar uma freada no operacional. Tipo, cara, o operacional ele tem que tocar a empresa, ele tem que pagar as contas, mas espera aí, se eu não tenho recurso para bancar uma equipe nova fazendo produto novo, eu vou dar uma freada no operacional sim, para fazer a minha equipe aprender e desenvolver o novo para mim. Né? Porque a gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? Sim, sim. E se a gente só tem aquilo ali, tem que fazer acontecer com aquilo ali. Basicamente, a gente está falando aqui de que a evolução se dá de não estar na zona de conforto, né? E para nós, assim, onde a gente enxergou, onde eu enxerguei, foi depois da pandemia. Né? Principalmente na área de tecnologia. A gente começou antes com o UpChannel. Tinha uma visão diferente do pessoal. Foi um puta chute na bunda, né? Exato. Pra dizer, tipo, cara, agora tu vai ter que ir. Pô, te mexe. Não dá mais pra trabalhar esse no modelo mental antigo não funciona mais, né? Então, com a pandemia, com o que veio, acelerou muito a questão tecnológica, as questões de investimento, automação e tudo mais. Hoje, olhando assim no cenário que tu tá imerso, né? O que tu enxerga que é a nova tendência para esse tipo de... para a gente enxergar uma solução diferente, né? Contextualizar algo no atendimento, numa criação de um software novo, enfim. Tu já tens ideia, mais ou menos, já está enxergando algo? Onde é que tu aposta isso aí? Então, eu mesmo ia dizer isso, né? Eu estou criando um produto novo agora. Eu e minha sócia ali, a gente está desenvolvendo um produto novo. Eu vi no teu LinkedIn. Isso. Você é aquele ali que tá lá de 4 meses lá. Isso, o I.O. Isso, eu sei. E, cara, de cara, assim, o produto já tem que sair com o máximo de automações possíveis. Ele já tem que sair com uma característica que ele me permita, pelo menos, agregar uma inteligência artificial para fazer a parte de comunicação. Perfeito. Né? Vou desenvolver? Não preciso. Pô, tem tudo. Tem vocês aí para daqui a pouco eu ir lá integrar e fazer funcionar. Isso vai virar um serviço que eu posso agregar com o meu cliente. Meu cliente não quer pagar. Ok, queridão, vai lá e usa na mão então. Mas é a opção dele.
Não é uma opção que eu tô restringindo ele. Perfeito. Que é o que o mercado hoje restringe. Exato. Tipo, não, cara, tu vai usar meu RP, tá, mas eu queria colocar aqui uma plataforma conversacional para me ajudar a fazer pedido. Aí o cara vai dizer assim, mas o meu Não- sistema Ah, RP cara, em Delphi Ah. não tem API para integrar, Isso. entendeu? Daí tem aquela síndrome do vou roubar o teu código-fonte na tua API. E a galera não abre a API, né? Então, Então, assim- cara, a gente sofre com isso aí também, né? Porque a gente integra com qualquer um. Tem a mesma... E aí, mesmo assim, ideal. tipo, só complementando, tá, Murilo? Eu acho que o cara que hoje não está investindo em permitir, no mínimo, que o cliente dele evolua, Exato. porque a gente está falando não é da tua empresa, a gente está falando do teu cliente. É o teu maior... Foco né? Não é foco no. Exato. O teu cliente ele quer evoluir, os negócios estão evoluindo, o mercado está evoluindo. Queridão, se tu aí, fica o recado aí para os empresários que ainda estão nessa situação, se tu não evoluir para isso, tá fadado a morrer. Porque esse cara vai achar um jeito. E tá surgindo produto todo mês, toda semana, todo dia. E nada impede que daqui a pouco esse cara olhe, claro, hoje o esforço para eu migrar de sistema é muito grande. Pô, mas e o benefício? Será que não compensa? O cara tá colocando isso na ponta do lápis. Se ele não falou para ti, ele tá colocando na ponta do lápis. E a hora que esse benefício for maior do que o esforço de migrar de sistema, ele não vai pensar duas vezes. Pode ser o relacionamento que verdade. for, que tu tiver ali com ele. Tu pode dar cesta de Natal para ele todo ano. A hora que ele colocar na ponta do lápis a questão de esforço e benefício, e o benefício for maior que o esforço, ele não vai pensar duas vezes. Porque ele tá olhando pelos clientes dele. E tu deveria estar olhando pelo teu. Perfeito. Esse tema de ter APIs para consumo ou não ter APIs para consumo, Acho que já foi. mas ainda a gente ainda Gente se esbarra depara muito com Não isso. Como tu não deu é, exemplo, não é o RP... ter, não é o ter ou não ter, mas o quando ter. Agora hoje eu não posso ter. E isso eu falo muito para meus clientes na parte da LabTrack, que é a minha empresa de consultoria. Assim, cara, não é questão de ter ou não ter, mas quando ter. Isso. Porque agora, enfim, ainda Não está no roadmap fazer não isso. tô não, tem que estar. Tem que estar. Em algum momento tem que estar. Nem que seja assim, não, ó. Metade do ano que vem a gente vai investir nisso. Porque pelo menos Ou tem um cobra. horizonte. Beleza, tu quer isso aí, não integro com aquele sistema ali. Beleza, o meu custo para isso aqui é 10 mil reais. Isso. Ponto, tá aberto a isso. Exatamente. Mas não integro. Não dá para fazer isso. Eu vejo um monte de gente quando fala de integração, principalmente porque até trazendo um pouco para o nosso negócio. Nós criamos o nosso CRM dentro da plataforma, porque quando a gente falava de automação de vendas, o cara não tinha um CRM lá na ponta, eu não tinha de onde consumir dados. Eu falei, nós não podemos ficar na mão de um cara que não tem estrutura tecnológica, não tem software lá na ponta para mim consumir. Foi aí que a gente trouxe a questão do CRM para dentro da plataforma. E ainda, tu falaste de ter data para esses temas de API, que deveria ser algo muito mais acessível do que é, ainda é um tema de muita relevância. Tem muita gente sem nada, porque não tem fornecedor apoiando, como tu falaste, o crescimento dele. Pensa o seguinte, Murilo. Aqui, acho que podemos comentar um case bem legal que eu pude participar também um pouco. Quando eu voltei para Criciúma, acabei indo trabalhar na Beta Sistemas. A gente fui trabalhar tanto com a parte de treinamento, que era uma coisa que eu tinha expertise, quanto também suporte para as equipes técnicas ali, estavam numa migração de tecnologias. E por que houve essa migração de tecnologias na Beta? Porque se colocou um plano estratégico lá atrás, estamos falando aí de 2016, tá? Foi antes disso ainda, quando eu entrei já existia esse plano estratégico, de que os produtos da Beta deveriam ser API first. Ou seja, eles deveriam se integrar e permitir a integração de outros produtos. Porque eles já viram lá atrás que isso era o futuro, que ia ser o diferencial, mas que em pouquíssimo tempo ia deixar de ser diferencial, ia se transformar em plataforma. Tem que ser desse jeito. E hoje, né, conversando com o Aldo, que é o CEO da Beta, a gente vê o quão certo deu essa estratégia. Porque hoje ele agrega outros produtos à plataforma da Beta para poder fazer a comercialização para os provedores, que é o que eles são bons. Exato. Eles vão lá, eles são bons de vender para o público. Então, imagina que tu tens a tua plataforma e tu fica assim, eu quero vender também para a prefeitura. Cara, licitação... se tem cliente chato de vender, a licitação ela está no top
3. É que é um leilão, né? Não entra muito na efetividade da tua Tem vários solução, modelos, né? tem vários modelos, assim, mas quando você está trabalhando com um órgão público, e me desculpem aqui os órgãos públicos, eles sabem da dificuldade que é vender para eles também, é extremamente caro vender para esses caras. É. E aí pensa a gente que é uma startup, daqui a pouco, tá criando um produto. Cara, como é que eu vou vender para órgão público? Como é que eu vou concorrer com um órgão público? É muito mais fácil eu pegar uma plataforma que já está em contato com órgãos públicos, como é o caso da Beta. E eles estão fazendo isso através de como? Da plataforma deles, da API deles. Sabe? Então, assim, tipo, você tem a solução, você entra como partner da Beta e você consegue agregar a sua plataforma dentro da solução da Beta e eles conseguem comercializar pelos canais dele. Então, fantástico. Sabe? Assim, tipo, se uma empresa como a Beta já percebeu isso lá atrás e caminhou para isso e hoje ela sabe que é o futuro da empresa e aquilo ali, cara, por que eu, né, nos meus Quem sou eu para reinventar o troço, 5 aninhos de empresa, vou ficar pensando ainda, talvez isso seja o futuro. Ou que seja 20 anos de empresa, né? Que a gente tem muito empresário tradicional ainda trabalhando aí e pensando assim, cara, esse negócio aí de API é modinha. Cara, o negócio de dizer que é modinha, a gente já tem o caso do Bill Gates que falou que a web era modinha, né? E olha só, agora a Microsoft, o principal poder de venda dela é nos serviços web, né? Na cloud. Então, a gente tem que começar a aprender com os erros dos outros e focar realmente na estratégia mais adequada para fazer nossas empresas crescerem. Cara, aproveitando. E aí, quando a gente traz o Johnny empresário, o Johnny profissional, para o modelo tradicional de business, né? E tradicional, no nosso meio, eu estou dizendo tradicional contemporâneo, tá? Não é tradicional lá. Eu acho que a gente já deve falar de tradicional por contemporaneidade. E esse envolvimento com a CAT, certo, né? Estar frente à CAT aqui no sul do estado, né? Um desafio paralelo ao desafio cotidiano de empresário, de empreendedor, né? Como é que isso muda o Johnny? O que acrescenta e o que tu enxerga de realidades? Porque tu passa a enxergar a realidade de diversos universos tecnológicos, né? De uma startup aqui, de uma empresa mais antiga lá, do teu negócio. Quando tu começa a olhar a tua estratégia empreendedora e o movimento da ACAT, o que tu enxerga em cada um deles, o que tu reverencia e o que tu não te curva nisso aí, cara? Certo. Bom, Murilo, eu só tenho a agradecer a ter abraçado a causa, assim, né? Na época foi uma provocação do próprio Rafa Rosso, que era o diretor do polo regional aqui da CAT. A gente conversou diversas vezes eu neguei essa posição porque estava focado realmente na operação da empresa e assim como hoje ele está, então, né, enfim, a gente respeita muito o time de cada um e quando eu realmente abracei a causa, eu falei assim, não, cara, o negócio aqui agora é abraçar a causa de verdade, né? Não é fazer só pela questão de fazer ou de tentar encontrar um meio de me destacar, de divulgar a empresa ou algo nesse sentido. Não. Qual que é a causa? Né? A gente vê muito que, tipo, nós estamos num ecossistema que ainda está há alguns anos atrás, que ainda precisa de estímulo para ele poder crescer. Como que a gente consegue dar esse estímulo? E como que a CAT consegue ajudar nesse estímulo? A CAT é uma associação que ela tem diversos contatos, ela tem uma rede de relacionamentos gigantes, seja por empresários de renome, como o seu Miguel Aboab, né, referência aqui no estado, o único brasileiro, né, que conseguiu fazer 2 IPO do zero ao IPO de 2 empresas diferentes, 2 CNPJs diferentes. A gente pega a experiência do Marafon, da Softplan, toda a jornada dele, desde quando ele estava na UFSC e resolveu empreender e estava numa área pública e saiu da área pública para começar a empreender e disse, não, isso aqui é o caminho, né? E tu pega a gente mais recente, como o nosso presidente Diego, ou até mesmo o nosso presidente anterior, o Iomani, que já vem numa pegada um pouco mais jovem, vamos dizer assim, da empresa, mas já agregando toda essa experiência desses empresários que já vinham no ecossistema de Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina como um todo. E aí tu vê o quanto eles crescem e o quão rápido eles crescem. E isso é bem simples, né? Você é a soma, você é a média de todo mundo que te rodeia. E quando você está rodeado de bons
empresários que já têm uma história, uma carga, e você daqui a pouco, pô, com um telefonema consegue resolver um pepino que tá acontecendo na tua empresa. Tu consegue, num bate-papo de almoço, pegar insights valiosíssimos, né? Ou como um evento que nós vamos ter amanhã ali no CRIO. Ah, desculpa, eu falei amanhã, mas não vai ser gravado, né? Não, mas não tem problema, pode falar, mas... Enfim, o evento que a gente tem normalmente com o Sebrae e... Dia 24. Dia 24 de outubro, então, onde tu consegue, com um bate-papo, às vezes tem insights valiosíssimos para tua empresa. Porque eu digo que o I.O. ele já surgiu numa pegada totalmente diferente de qualquer outro produto que eu inventei daqui para trás. Por quê? Porque é uma pegada mais de negócio, é uma pegada focado no que o cliente precisa e não no que eu acho que o cliente precisa. A gente participa de programas, como é o caso do Startup SC, que está acontecendo pela primeira vez em Criciúma, e já é um programa que quando tu vai lá, todo mundo que participa fala a mesma coisa. Cara, toda vez que eu vou lá, acho, pô, é um negócio bobo. A gente vai lá falar sobre, sei lá, Customer Success, né? A gente vai falar sobre marketing digital. E toda vida o especialista que vem, ele te dá um chute no meio do peito, mostrando que o que tu faz é irrelevante perante o universo de possibilidades que tem e que todas as estratégias, de alguma forma, podem colaborar para fazer a tua empresa crescer, fazer a tua empresa escalar, sabe? E aí tu começa a perceber que há algo comum entre eles. Quando tu foca o teu resultado com o resultado do teu cliente. Porque o cliente que vende mais, usando a tua plataforma, ele não pensa duas vezes. Ele não vai pensar em trocar. Tu pode cobrar mais caro. Tu pode fazer o que tu quiser ali. Se esse cara está conseguindo lucrar mais utilizando a tua plataforma, esse cara não vai sair da tua plataforma. Então, quando tu começa a enxergar isso, pô, e parece uma coisa boba, né? Pô, então quer dizer que eu preciso fazer com que o meu cliente ganhe mais dinheiro para me pagar mais dinheiro? Óbvio! Entendesse? Só que aonde está centrada a operação da maioria das empresas? Em fazer o produto crescer e atender uma gama maior de clientes. E aí você começa a atender uma gama maior de clientes pequenos que vão te trazer mais esforço, vão te trazer mais dor de cabeça para te ter um ganho extremamente menor. Ao invés de tu apostar numa estratégia de fazer com que tua plataforma consiga fazer com que teu cliente venda mais, ganhe mais dinheiro, e aí tu pode crescer utilizando o teu próprio cliente. Sabe? Então, assim, só nessa pegada assim, de bate-papo que a gente faz, e aí tu começa a validar com um com o outro, e tu vê essa característica muito forte, né? Na maioria dos empresários que a gente acaba conversando, quando eles estão escalando, tu vê assim, cara, já valeu todo o esforço que eu fiz, já valeu todas as horas que eu me dediquei ao ecossistema só por ter esse relacionamento. Tá? Só para poder ter esse aprendizado, essa maturidade que eu não tinha um ano atrás. Né? 1 ano, 2 anos atrás, eu não pensava nisso. Eu pensava em desenvolver produto. Cara, se eu fazer um aplicativo e bombar, ganhando 20 pila por um... Cara, vai ser ótimo, né? Só que, cara, 20 pila para ganhar 20 milhões. Quanto que tem? 20 milhões de aplicativo, velho. Tá, e se tu vender um produto de 1 milhão 20 vezes, tu não ganha a mesma coisa? Então, assim, são culturas diferentes, são... Claro, não estamos falando aqui de todas as realidades, existem realidades completamente diversas. Quando você fala, por exemplo, de um produto mais voltado a B2C, quando fala de um produto voltado a pequenas empresas, pequenos varejos, também tem grandes oportunidades. Só que tem como tu construir essas oportunidades de forma diferente. Né? É quando a gente começa a falar de canal, quando a gente começa a falar de várias coisas diferentes. Para quê? Para que tu tenha menos esforço e ganhe mais espaço, sabe? Então isso é fantástico. E como é que o pessoal que está nos vendo, que quer ter essas cápsulas, que quer imergir no mundo tecnológico, quer estar dentro da associação, como é que eles podem fazer para começar a participar, a enxergar e colaborar quando se fala em ACAT aqui para a nossa região? O que tu sugere que seja feito, Johnny? Cara, recém-inauguramos aí o Polo ACAT Setos, né? A gente até então estava dentro das associações empresariais, né? Agradeço muito, elas inclusive estão dentro do nosso board, estão dentro do nosso conselho por conta disso. E é um papel fundamental das associações empresariais, porque tecnologia não vende para tecnologia, a gente vende para varejo, a gente vende para a indústria, a gente vende para o agro, então a gente não vive sozinho.
né? Não somos uma árvore que consome e produz o próprio alimento, né? Basta um solzinho bater que a gente consegue fazer as coisas funcionarem. Não, a gente precisa de clientes. E clientes estão no setor produtivo. Tanto é que o governo estadual lançou um programa SC Mais Inovação, que é para fazer esse matchmaking. Setor produtivo com setor de tecnologia, centros de inovação e institutos de ensino. Então, cara, tá ali o grande potencial de fazer o estado mais inovador do Brasil, que nós não temos mais outro estado para fazer de referência, a gente tem que começar a nos referenciar por outros países. Né? Então, países que estão com uma tecnologia, que estão com a inovação no sangue, na corrente sanguínea, pulsando. Então, é ali que a gente vai começar a se comparar e esse é o plano de governo e, consequentemente, o plano da maioria dos entes que fazem parte do ecossistema catarinense. E com isso, tá, constituindo esse polo regional, uma associação que representa o setor de tecnologia, que é o Polo ACAT CETUS aqui, conectado com a ACAT. Então, a gente é o braço da ACAT aqui na região sul. Primeiramente, frequente nossos eventos. Cara, nós temos muitos eventos, e quando eu digo nossos eventos, não estou falando de eventos da ACAT. A gente tem evento Sebrae, a gente tem evento da ACAT, a gente tem evento dos próprios centros de inovação, a gente tem toda uma esteira do empreendedor que a gente vem mapeando através dos ecossistemas locais de inovação, que você pode ir desde a pré-incubação, incubação, aceleração, nós temos programas para tudo. E onde a gente enxerga esses eventos aí, Johnny? Normalmente, quando você está conectado num hub de inovação, quando você está conectado, por exemplo, seja com a ACAT Polo CETUS, seja com o próprio CRIO, que é o nosso centro de inovação aqui, seja através de um outro hub como uma incubadora, como nós temos 2 aqui em Criciúma, com a Aratec de Araranguá, são 3 já na região sul, e planos aí para a gente já ter a nossa incubadora também em Tubarão. Então, assim, oportunidades não faltam, né? E a partir do momento em que você está conectado num hub de inovação, essas notícias começam a aparecer. Você começa a estar conectado com uma coisa. E, cara, apareceu, te inscreve, vai pro evento, participa do programa. Pô, encerrou mais uma turma de BRDE Labs, né? Um baita programa. Pô, você pega o BRDE, que é um banco regional de desenvolvimento específico do Sul, que ele detém 70% da carteira da FINEP, que é um programa federal para você disponibilizar crédito para empresas trabalharem exclusivamente em inovação. Então, eles não emprestam dinheiro para te fazer fluxo de caixa. Eles emprestam dinheiro para te apostar em inovação. E grandes empresas, sabe? Indústrias, empresas de tecnologia. Pô, quer construir o teu prédio novo, aquilo ali representa uma inovação para a tua empresa, eles vão financiar. Sabe? Você quer criar uma equipe nova, criar um produto novo, eles vão financiar. Aí tu pega um banco desse, que trabalha exclusivamente com isso, que oferece através da ACAT um programa de aceleração comercial, exclusivo para trabalhar aceleração comercial, e aí você pensa assim, cara, por que eu não estou nesse programa? E aí tu me fez pensar num tema muito legal, cara. Eu gosto muito de falar contigo porque tu é um cara para frente, é um entusiasta de negócios. E não tem nada melhor do que falar com um entusiasta de negócio, porque às vezes tu pega um morto, dá vontade, eu brinco, de dar com a tainha nas costas, porque o cara não quer ir para frente. Então, olha de quanta coisa legal a gente falou do começo do bate-papo até agora. Olha quanta oportunidade o mercado nos dá todos os dias. Olha como a gente pode e deve ter um bom plano. E mais oportunidades vão vir, né? Estamos falando aí de um plano a nível estadual, com vários entes agregados. Nós estamos falando de governo do estado, nós estamos falando dos centros de inovação, nós estamos falando da ACAT, nós estamos falando da CAF, né, com as instituições de ensino associadas a ela. Nós estamos falando de Universidade Federal, todos esses se mobilizando para transformar Santa Catarina num estado de inovação e tecnologia. Nós estamos falando de não muito tempo, nós estávamos com 6% do PIB a nível de estado. Estamos indo agora, né, já estamos com 7,5% do PIB e um plano que está nos levando para ser 10% do PIB, né, na próxima década. Então, cara, se é o momento de você tirar um projeto da gaveta e fazer esse projeto funcionar, é agora. E legal falar isso. E quando a gente traz isso, aquilo que tu falou que não é uma árvore, né? Não se retroalimenta tão completamente assim, né? Quando a gente fala da nossa região, onde a gente, teoricamente, tem um portfólio de consumidores dessa tecnologia e, normalmente, eu não deveria ter falado normalmente, né? Habitualmente, preferem não investir em tecnologias locais e preferem não investir
de uma maneira significativa para o seu negócio em tecnologia. O que te parece isso? Um zelo demasiado? Ou a gente está falando de simplesmente uma não coerência com o que o mercado vem aplicando? Isso faz com que a gente volte de novo ao ponto de partida do nosso bate-papo. Lembra que eu falei? Quando a água bate na bunda, tu se mexe. Tá? É a frase lá de Blumenau, tá? Cara, quando a água bater na bunda, tu vai ter que se mexer, cara. A enchente vai chegar. Tu sabe mais ou menos quando vai chegar. E tu tens um prazo muito curto para poder... A mesma coisa a gente pode ver nos nossos negócios. Pensa, por exemplo, empresas até... E ainda algumas ainda trabalham, né? Trabalham com data centers locais, dentro das suas empresas. Quando é que elas vão pensar em migrar para a nuvem? Quando der pau no HD. Cara, posso brincar melhor? Quando a tiazinha da limpeza derrubar o balde em cima do rack. Não. Tá, hoje é tá, cara, eu vou brincar, porque assim... Aconteceu, a gente tem... Olha só, gente, a brincadeira pode parecer de mau gosto, mas é um fato, infelizmente, comum na nossa região. Infelizmente é isso mesmo, assim. E eu vejo assim, cara, muita gente já está apostando na nuvem. Não estamos falando aqui especificamente só de AWS, Google Cloud Computer, estamos falando de Azure, né? Que a gente sabe que tem os seus custos, tem suas variações. Pô, o dólar está alto, está complicado. Mas nós temos players locais. Nós temos players com data centers locais, estruturas com o mesmo nível de segurança. E aí você pega daqui a pouco ali e pensa... E se eu tivesse um computador aqui ligado na internet e provendo a minha aplicação? Sério, cara? Tem certeza que essa é a melhor opção? E quando cair a energia, tu vai ter um no-break de 3 horinhas ali e daqui a pouco tu tá suando frio porque tu sabe que vai acabar aquele tempo e teu cliente está usando o teu produto e na hora que cair o produto, sabe? Aí tu vai nesse momento pensar assim, pô, verdade, eu deveria estar na nuvem então, um servidorzinho lá, tudo gerenciado, com gatilhos e, pô, backup já automatizado, etc. Redundâncias e tudo mais. A mesma coisa, o mesmo cenário. Não, mas Johnny, eu já invisto nisso daí. Cara, então sai disso e olha para o teu produto. Porque é a mesma coisa. Eu vou desenvolver aqui... Johnny, eu já faço boleto... A gente optou por isso agora, a gente está fazendo com o nosso novo produto uma integração via API para poder emitir direto via API bancária os boletos do sistema. Não faz sentido tu trabalhar mais com arquivo de remessa e retorno. Os bancos já estão disponibilizando APIs. Só estão mantendo o arquivo de remessa e retorno pelo legado. E pelas softwares que não se atualizaram. Cara, vou fazer agora um software pensando em remessa e retorno ou vou fazer um software integrando com a API do banco? Mas eu vou além. Eu já chego lá. Né? Então, pô, pra que eu preciso de um banco terceiro? Exato. Se eu posso ser o banco. Mas assim, hoje ainda, vamos dizer assim, aí eu vou trazer agora pra minha realidade. Assim, pela realidade que eu tenho, pelo produto que eu tô criando, talvez agora eu não tenha uma estrutura para ser um banco. Mas eu posso integrar com o banco do meu cliente. E aí eu vou integrar com o banco do meu cliente. E aí eu vou utilizar um canal para isso. Vou desenvolver isso tudo? Não, cara, tá aqui. Tem um cara que já resolveu isso para mim. Eu vou pegar esse cara, vou colocar aqui e vou resolver esse negócio aqui. Até que eu tenha estrutura, até que daqui a pouco eu possa mudar o meu modelo e ser um modelo de banco, se fizer sentido para o meu negócio. Se eu ver que daqui a pouco o meu cliente... o cara não paga taxa no banco, paga 50 centavos por boleto emitido e eu não consigo competir com o banco dele. Para que eu vou entrar nessa seara? Perfeito. Continua, entendeu? Agora não, peraí, o cara tá pagando R$ 2,50 no boleto, paga R$ 50 de manutenção de conta e peraí, eu consigo fazer ele pagar uma manutenção mais barata, concorro e ainda ganho dinheiro em cima disso. Por que eu não vou entrar nessa seara daí? Entendeu? Então, assim, são cenários que hoje nós temos tecnologias que não precisam ser nossas, deixar isso bem claro. Não precisa ser meu. Cara, eu posso contratar alguém e botar isso a rodar. Nós falamos sobre o case, final de semana passado, nós falamos sobre o case da HubSpot. E a HubSpot, quando virou para ser um CRM, o pessoal que estava na operação da HubSpot, espera aí, antes de a gente realmente virar CRM, que eles eram um sistema de e-mail marketing, vamos validar se isso aqui realmente faz sentido?
Vamos comprar um CRM white label, botar para alguns clientes piloto, perguntar se aquilo faz sentido para eles. E aí sim a gente entra nessa área e desenvolve o nosso? Bora. E foi o que eles fizeram e hoje eles são HubSpot. Entendeu? Então, assim, a gente tem espaço para brincar, para fazer tecnologia acontecer, focando no cenário do nosso cliente, focando no sucesso do nosso cliente. Basta a gente se estruturar para que isso realmente aconteça. E hoje, se você ainda não atua, pelo menos uma frente da tua empresa, pensando nessas soluções malucas, pensando fora da caixa, pensando em daqui a pouco transformar a tua solução numa plataforma de soluções agregadas, você já está atrasado no tempo. E falando de desafios e tudo mais, o que a gente está falando da zona de conforto aí, né? Tirando a zona de conforto, o que tu acha que as empresas têm de desafios para aderir à nova tecnologia, para mudar, né? Para incrementar, para ir para uma solução, para ter um up-channel, para ir para um... Enfim. Luciano, eu acho Tirando assim... a zona de conforto. Tu imagina, pô... O maior problema das empresas hoje é o legado. É o legado. É a linguagem legada, é o produto legado, e eu sou obrigado a manter esse legado. E eles estão corretos em dizer que 80% da força de trabalho que eles têm dentro da empresa é para poder cumprir com o sócio majoritário que a maioria de nós tem, que é o governo. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente brinca e eu converso, eu sou muito aberto de conversar aqui com a prefeitura, ou com o governo do estado, e a gente brinca muito falando que o governo ajuda quando já não atrapalha. Perfeito. Entendeu? Mas a gente tem ainda esse legado muito forte e com todas as mudanças que a gente precisa ainda ter no formato de Estado mesmo, né? A gente está falando aí de reforma tributária, estamos falando de social, estamos falando da digitalização do governo. Uhum. Todo mundo, tipo, mas a nota fiscal eletrônica, o social, coisa. Isso tudo é um plano de governo muito maior que está acontecendo já há diversos anos, que é a digitalização do governo. Hoje tu consegue assinar um documento de forma digital através do GovBR, graças à digitalização do governo. E a parte da pandemia nos forçou a encurtar em pelo menos 10 anos que o governo ia gastar para poder fazer isso acontecer. Na velocidade do governo, porque eles tinham muitos projetos que ainda passariam por homologação e coisa. E, cara, no momento em que aquilo aconteceu, eu disse, não, peraí, é para agora que a gente precisa botar isso a rodar. Tá? E aí acelerou-se boa parte daquilo que a gente tinha como plano de governo para transformar o governo num governo digital. Tu não acha que um desafio grande, é que é para te chegar aí também, tá? Não tá em a ver com a questão fiscal, financeira e tudo mais, em sim com uma questão operacional do negócio dele, porque hoje, né, quando a gente conversa com os clientes, a gente participa da implantação, eu estou sempre com um time de operação para apoiar, às vezes, em algum projeto, participar de grandes projetos que a gente envolve uma mudança grande no modal de como ele atende ao cliente, por exemplo, falando do Up-Channel, né? Sim. E a maior dor do cara é assim, puta merda, eu vou ter que botar a mão nisso e vou ter que mudar tudo eu, sozinho. Tá aqui o videozinho, como faz e tudo mais. Isso é o que ele imagina quando ele vai implantar algo com a gente, por exemplo, né? Mas tu não acha que esse seja o maior desafio das empresas em fazer uma mudança, a parte operacional do negócio, porque não está bem claro o que tem que ser feito e como fazer? Vamos lá, Luciano. Tem duas situações aí. Tá? O operacional, sim, é um problema, porque a mão de obra em tecnologia ela continua escassa e ela vai ficar escassa por um bom tempo. Não existe excesso de oferta de mão de obra de tecnologia para as nossas empresas. E o empresário tem que estar olhando para isso e tem que dizer, tudo bem. Né? O que eu vou fazer com isso? Tem duas formas de eu trabalhar isso. Né? Ou eu me desespero, ou eu acho uma estratégia para poder criar essa mão de obra que eu preciso para minha empresa. Ou eu tenho uma boa grana, ou eu pego um investimento, ou eu dou parte da minha empresa em troca de um investimento para eu poder aportar uma grana e fazer com que a minha empresa cresça, a minha empresa escale de uma forma diferente. Mas existe um outro viés, que é o quanto você realmente permite que o seu operacional trabalhe. Porque quando a gente está falando de operacional, existem duas frentes, né? É o operacional legado, é o que mantém a empresa funcionando, isso tu tem que ter um plano de ação para continuar entregando aquilo que a empresa entrega, mas ao mesmo tempo, tempo não se tem, tempo se tira. Então, se eu tenho um operacional, daqui a pouco de 5 colaboradores, mas os 5 colaboradores não têm um perfil tão... Cara, forma então. Forma esses caras para serem experts.
Ah, mas eles podem ir embora, porque daí vão achar novas oportunidades. Então tá, então tu continua com os ruins porque tu não quer treinar. Sabe? Então a gente entra numa outra seara completamente diferente aqui, que talvez seja um outro gargalo. Mas a gente tem que observar, principalmente assim, ó, cara, quem tá comigo tem que ser expert. Se ele não é ainda, eu tenho que formar esse cara. E se eu preciso trazer mais pessoas, provavelmente eu vou ter que formar também. Tá? E aí, com isso, eu tenho que ter a estratégia. Eu acho que a palavra realmente do que dá para fazer com aquilo que tu tens é a estratégia. O operacional, beleza, Johnny, não, ó, vai ter que ser eu que vou ter que tocar a mão aqui e vou ter que fazer. Beleza, é uma opção. Ou daqui a pouco, tipo, tu vai contratar uma fábrica de software e eles vão fazer isso para ti. Eu concordo 90% aí. O que eu acho? Acho que é isso mesmo, Johnny, mas assim, diante das amostragens que a gente tem tido num trabalho exaustivo de outbounding, que basicamente hoje, trazendo para o nosso negócio, lógico, e conversando com outros empresários do ramo de tecnologia, né? A gente chegou num tema de mão de obra reverso, porque às vezes tu não vende algo poderosíssimo para um cliente porque ele não tem condições de aplicar isso internamente. Então, e ele não abre para ti poder aplicar. Não. Então, olha só que loucura. Porque vamos entender. Se a gente começa a olhar para o nosso mercado regional, e eu falo isso muito, eu sou apaixonado por Criciúma, eu não sou daqui, mas sou apaixonado. Acho um desperdício a região não investir mais em tecnologia e não acreditar mais em parceiros da região. Né? Eu chamo de parceiros internos, né? Porque é de micro-região. E eu, em linha com o que o Luciano ensejou falar ali, eu acho que o nosso maior ofensor hoje é não ter colaboradores entusiastas para tocarem projetos novos. E aí entra um outro tema. Não adianta eu estar repleto de boa vontade aqui como fornecedor, se lá do outro lado eu tenho um cara que não se mexe, que não levanta a bunda da cadeira. Porque vamos lembrar de um tema muito importante. Quando a gente fala de B2B, eu preciso de um comprometimento lá do outro lado. Eu não consigo falar de B2B sozinho, como se um software ou uma equipe só, de um lado só, resolva tudo. Claro. Então, aí entramos na questão de cultura, né? Participamos daquele evento que falou bastante sobre cultura. Pô, a gente tem que plantar isso todos os dias na cultura. Precisamos mudar. E a gente não vê isso. Mas bom, trazendo um pouco dessa realidade do evento, né? Quem são os promotores de cultura? Cara, os líderes. É quem está puxando ali, né? Ontem eu fiz uma analogia com uma grande amiga minha, e nós falamos assim, cara, nós temos que parar de empurrar a carroça e temos que estar lá na frente puxando e ditando para onde ela está indo, sabe? Mas pô, tô lá puxando, sim, beleza, mas tem que ter uma galera me ajudando, empurrando, porque a carroça está na lama, sabe? Então, fazendo essa analogia, é muito disso, sabe? De tu realmente se propor a ser um bom líder, trazer essa questão da cultura do desafio, porque a gente tem isso, sim, institucionalizado em muitas empresas. Tipo, cara, aqui é o meu emprego, trabalho das 8 às 18 e eu tenho que cumprir o que eu tenho que fazer, tenho que ir embora. Os empresários têm medo de estimular os seus colaboradores a serem empreendedores. E eles perdem, muitas vezes, a oportunidade de ter grandes empreendedores dentro da sua empresa. Lógico. Por conta disso. E a partir do momento que tu começa a criar essa cultura de empreender, de o cara ter esse sentimento de tipo, cara, mas eu posso ser desafiado a fazer isso. E tu começar daqui a pouco a encontrar dentro da tua empresa pessoas que estão aptas daqui a pouco a puxar, te ajudar a puxar a carroça e fazer com que todo um time às vezes mude de mentalidade e aí promover isso. Sabe, assim, tipo, pô, surgiu um desafio aqui, a gente quer integrar nossa ferramenta com o produto dos caras, o que vocês acham? Essa galera vai dar um jeito, vai arrumar tempo. E enquanto eles não estiverem nesse cenário, o que eles são? Cara, são funcionários e muito bem funcionários, eles vão atender o que a empresa pede, mas eles não vão fazer muito mais que isso. Eles não têm esse sentimento do desafio ali dentro da empresa. E às vezes eles querem esse sentimento e vão buscar fora. E vão buscar fora do horário deles. Eles vão buscar daqui a pouco no ecossistema que está bombando com oportunidades para eles poderem empreender. Tá aí Startup Week, o cara vai no final de semana e monta uma startup. E ele quer esse sentimento, ele quer chegar no domingo morto de cansado, mas com esse sentimento vivo e dizer assim, cara, sabe aquele sentimento que eu falei? Eu criei algo, olha que louco.
E às vezes é um produto, às vezes é um software, às vezes é uma empresa, às vezes é só um negocinho que eu pude validar e ver que aquilo ali realmente tem potencial. E tá tudo certo, eu não tenho tempo para tocar isso aqui. Não é minha vibe agora tocar isso aqui, mas a experiência que eu tive, eu posso levar para dentro da minha empresa. Eu posso ser estimulado de uma forma diferente agora pela minha empresa. Ela pode me trazer desafios e eu vou dizer, eu topo fazer isso aí. Pô, me dá sexta-feira, cara, para eu fazer isso daí. Ele vai dizer pro líder dele, dizendo, cara, se tu me der aí 2 diazinhos por semana, eu acho que eu consigo tocar esse projeto, velho. Ah, diminui minha carga aí e tal. E é o que o empreendedor precisa. Porque às vezes são cenários, claro, cada um tem sua realidade, tá, gente? Não estou aqui querendo botar pitaco na realidade de ninguém. Mas a gente tem que dar essa oportunidade. Porque é disso que vive a tecnologia, cara. Se não é de desafio, se não é fazer um foguete, fazer baliza, é o quê? Sabe? Vamos continuar fazendo computadores mecânicos, então? Então, assim, a gente vive de desafio. E às vezes o pessoal esquece. O pessoal começa a trabalhar com tecnologia, começa a ter uma vivência um pouco mais padrão. Eles se esquecem que tecnologia é viver de desafio todo dia. E é isso que movimenta as empresas, é isso que faz elas escalarem, é isso que faz elas crescerem. E aí tu entra de novo naquele padrão. Eu só tenho mão de obra para continuar tocando o meu legado. Então, não assim, cria mão de obra comprometida, né? Aquela que tá junto com um cara, que é isso que tu falou, que é o líder. Isso. Eu acho que talvez o desafio é ter bastante líder na zona de conforto. Tá? E aí tu pega alguns cases, por exemplo... Não assim, tem, né? Não, é ter bastante líder na zona de conforto. Esse é o desafio que a gente enxerga nas empresas. Por que esses caras estão lá parados, não estão chegando a equipe dele? A equipe dele tá sendo segurada ao invés de podemos dar um passo até um pouquinho para trás. Assim, será que o teu líder estava preparado para ser líder? A gente conversou sobre isso no evento também lá. Assim, esse cara, às vezes, ele é um bom programador e tu colocou ele como líder porque é o cara mais antigo da empresa. E aí ele nem queria estar ali, na verdade. Ele queria continuar programando, entendeu? Sem ninguém incomodar ele. Perfeito. Então, assim, a gente tem que, claro, perceber o cenário de cada um, tem que fazer as coisas acontecerem de acordo com a realidade, de acordo com as ferramentas de cada um. Mas enquanto isso não acontecer na tua empresa, enquanto esse estímulo ao desafio não estiver acontecendo na tua empresa, você vai continuar trabalhando pelo legado. Por quê? Porque é o que eles querem fazer de segunda a sexta, das 8 às 18, e eu tenho meu tempo para a família, e tá tudo certo isso. Ter o tempo para a família, ter o tempo para o lazer, entendeu? Isso tá certo sim. Tá? Só que o que eu faço dentro do tempo que eu sou dedicado para a empresa, se eu puder escalar isso, se eu puder ter oportunidades de vivenciar coisas diferentes, às vezes a minha produtividade muda. Às vezes o que eu faço num dia eu poderia fazer numa manhã e dedicar parte do meu tempo da tarde para estar promovendo o crescimento da empresa, para estar promovendo o crescimento de um novo produto. Então, assim, a gente tem muito disso ainda dentro do nosso setor. E é um desafio de todas as empresas. Não estou falando aqui só das menores. Não, lógico. É um desafio de todas as empresas. Manter equipes estimuladas ao desafio é talvez o principal desafio, porque a gente realmente vai pela zona de conforto, a gente vai pelo que é mais fácil. E se eu estou sendo pago para fazer só o que eu preciso fazer, por que eu vou fazer algo diferente? Mas tem grandes iniciativas legais, por exemplo, a gente pega agora o case da própria Unesc, né, do Lab da Unesc, em que algumas empresas maiores já estão utilizando espaço dentro da universidade, pagando bolsa para alunos que estão começando a universidade, para já vir numa pegada diferente, para já vir com treinamento, já vir com o espírito da empresa, e ali tu já consegue criar um ambiente de experimentação em que, e se a minha equipe fosse diferente? E se a minha equipe fosse aquela equipe, não a equipe que está aqui dentro de casa? E depois eu trago aquela equipe que eu usei como referência para estimular essa galera que está aqui, para fazer essa galera correr. Sabe? Então, assim, eu acho que... E renova o ecossistema. Vai virar. Temos, vamos dizer assim, uma luzinha, algumas luzinhas nos fins dos túneis aí para a gente poder trabalhar também, tá? Bem legal, gosto demais da tua visão, cara. E quando a gente olha para investimento, né? Aí falando como um empreendedor, como é que tu entende que deve ser administrado o investimento em tecnologia? Né? Por que eu falo isso? De novo, né? A gente tem uma singularidade muito grande hoje dentro do UpChannel e do Grupo Absoluta Tecnologia, porque a gente realmente é entusiasta dos negócios. A gente acredita em boas estratégias e uma boa execução. Uhum. E aí, quando se fala de investimento, a maioria da turma atravessa o oceano com um sorrisal na mão. Ou seja, não investe em tecnologia.
como é que tu enxerga os investimentos? E aí eu não estou nem falando de empresas tecnológicas como a gente, estou falando de outros departamentos, distribuidoras, varejo, indústria, serviço, né? Tu entende que esses caras estão olhando para investimento tecnológico de maneira apropriada? O que a CAT tem tentado fazer em movimento a isso também? Então, as duas visões, falando de CAT e de LabTrack, como é que tu enxerga essa questão de investimento tecnológico? Cara, quanto mais tradicional o mercado, menos investimento ele vai ter, né? Em questão de tecnologia. Claro que alguns cenários acabam mudando, mas pensa, por exemplo, que uma indústria, quando ela montou o parque fabril dela, era uma inovação. Naquele momento era uma inovação. E investiu uma boa grana para trabalhar essa inovação. E ele quer tirar o payback, né? Tudo é investimento, no final das contas. Só que ele já tirou esse payback. E ele já está buscando o lucro em cima desse payback. E aí ele se perde em quando é o time de ele investir em inovação de novo. E aonde ele vai investir em inovação de novo. Tá? E é aí que os grandes erros acontecem. Porque daqui a pouco vai vir alguém concorrente a ele que vai começar uma fábrica do zero. Ele é obrigado a investir em inovação, porque ele vai começar. Ele não consegue comprar os equipamentos antigos. Já foi, já acabou, aquilo já virou sucata. Entendeu? E aí ele é obrigado a investir em inovação. E aí ele começa já investindo em inovação e essa empresa nova que nasceu, às vezes vai ser a empresa que vai matar a tua empresa. Então, quando a gente fala em investimento de inovação, a gente está falando aqui de um recurso que você está investindo para ser a empresa que vai matar a tua empresa. Perfeito. A gente brinca muito isso dentro da CAT, assim, cara, você tem que ser a empresa que vai matar a tua empresa. Para que não seja outra pessoa, para que não seja outra empresa matando a tua empresa. Então, o que você está fazendo? Quanto você está investindo do seu capital para ser a empresa que vai matar a tua empresa? E aí você continua crescendo. Tá? Então, a partir do momento que os empresários têm essa visão, é uma visão que é um paralelo muito simples. Quando você coloca, daqui a pouco, numa loja, um varejo. Quando ela abriu a loja, o que ela fez? Investiu na fachada, investiu em imobiliário, botou umas poltronas bonitas, e aquilo foi gastando. E aquilo foi se desgastando. E vai abrir uma loja muito mais bonita do lado dela, que vai matar a loja dela. Ou ela pega, de tempos em tempos, joga tudo aquilo ali fora e reinveste ela para ser a loja que vai matar a loja dela. E aí ela continua crescendo. E aí com isso, agora, fazendo só esse paralelozinho aqui, agora vamos trazer para o universo da tecnologia. Né? Eu sei que eu preciso investir em IA. Não é uma questão de, será que... Não, eu sei. IA não é mais futuro, é presente. Eu só preciso saber o quando eu vou investir em IA. Seja para trazer dashboards inteligentes, seja para trazer uma interface de comunicação, seja para, enfim, clusterizar alguma informação, um dado diferente para o meu cliente, trazer insights para o meu cliente vender mais dentro da própria base que ele já tá operando. Então, tudo isso são possibilidades e eu sei que eu posso fazer muita coisa com isso. Eu só não sei o quando que eu vou fazer. Beleza. Tenho grana para isso? Não, nunca vou ter. Grana e tempo são duas coisas que a gente não fala que tem, né? Essa é que é uma verdade. Mas quando precisa, a gente tira de algum lugar. Entendeu? Precisei de tempo? Eu vou tirar tempo de algum lugar. Precisei de grana? Eu vou tirar de algum lugar. Seja para pagar alguma coisa que me veio por conta do governo, seja para pagar alguma coisa. Então, quer dizer, grana e tempo são duas coisas que a gente não tem. A gente tira de algum lugar para poder investir. É isso aí. E quando eu estou fazendo isso, eu sei que eu tenho algo a investir. Eu já tenho o norte da empresa que vai matar a minha empresa. E eu não comecei a investir ainda. Cara, eu estou indo pelo caminho de esperar alguém matar a minha empresa. Perfeito. É simples assim. Entendeu? Então, assim, para todos os empresários que estão nos ouvindo aqui, se você não está investindo em tecnologia, seja para avançar o seu negócio, seja para você ganhar mais, você ser a empresa que vai matar a sua empresa, alguém está fazendo isso. Tá? É o alerta que eu deixo. Porque vai acontecer, inevitavelmente. Nós estamos vivendo uma era aí em que as evoluções não estão acontecendo de décadas, estão acontecendo de meses. A gente falou de IA, né? O Luciano e o time dele todo imerso nisso, né? E é lógico que hoje tu falou, né, a expressão, né, eu tô velho, o hype é a... O hype é IA agora. É a IA. Só que o que é muito louco nisso? O cara vem perguntar sobre IA
e o cara não tem um RP, o cara não tem um CRM. Então, acho que algumas coisas as pessoas estão fantasiando. Elas querem suprimir uma etapa que não tem como suprimir. Eu quero Pra estar na chegar- indústria 4.0 e não passei nem pela 2 ainda, né? Isso. Então, quando tu falavas de que um cliente ou de que uma indústria foi lá e investiu na fachada, investiu na recepção, né, a gente observa de uma maneira muito clara, a maioria das empresas está reduzindo o tamanho da recepção, a quantidade de telefonistas, e o Perfeito. balcão virou essencialmente o WhatsApp. Esses dias eu brincava com um cliente, pô, cara, tu gastou uma fachada de milhões com vidro espelhado, eu achei a coisa mais linda. E o teu atendimento, vamos trazer para o digital? Vamos trazer o teu atendimento para o WhatsApp? Porque não adianta ter uma recepção bonita E a tua e fachada um digital, WhatsApp. como é que tá? Porque esse é um tema, né? Os melhores restaurantes não são os mais bonitos no Instagram, embora devessem ser. Porque hoje a gente sempre faz referência àquilo que a gente vê no digital. Se eu te falar aqui, aí vamos num restaurante assim, assim, assado, tu vai sair daqui e vai entrar no Instagram desse Vou restaurante olhar e para vou ver ver. se ele realmente procede ou não procede. Então, hoje, falando de atendimento, nós no UpChannel entendemos que se não houver uma organização digital, não serve de nada ter uma fachada bonita. Porque hoje a fachada são os canais, né, Luciano? Exato. As nossas fachadas são as fachadas digitais, né? Os nossos parques fabris, por mais que ainda existem máquinas, mas se não está no digital também não é, sabe? Então, assim, hoje a gente está passando por uma era tecnológica. Pega o caso da Procer, que ela virtualiza um silo. Silo, para que coisa mais simples do que você pegar um espaço para guardar grãos. Eles descobriram que, cara, se eu preciso de umidade, temperatura, pressão adequadas para que o meu grão não suma dentro do silo. E eles foram lá e virtualizaram isso, transformaram isso em digital. Tá? E hoje estão se tornando a maior plataforma de virtualização de silos da América Latina. Sabe? Por quê? É inovador e já se percebeu que fazendo isso você ganha mais dinheiro. Se você tiver um grão melhor para comercializar, você não perde peso e você ganha mais grana. Se eu sou um varejista e eu quero aperfeiçoar meu atendimento, isso vai me trazer retorno financeiro. Isso vai me trazer grana. E é, de novo, aquela etapa, né? Então, se o meu cliente não está ganhando dinheiro, ele vai reclamar que está pagando caro. Se ele estiver ganhando dinheiro, ele vai dizer, cara, pago com gosto porque vocês resolveram o meu problema. Né? E plataforma como a de vocês ali, para daqui a pouco, integrado a um sistema de varejo, do comércio, de serviço, alguma coisa assim, vai fazer com que o meu cliente escale mais com menos, fazendo com que ele ganhe mais dinheiro. E aí, consequentemente, ele ganha dinheiro, ele não reclama que está pagando. Essa que é a verdade. Então, assim, tudo acaba se transformando em inovação para o crescimento do teu cliente. Não, quando tu vai enxergando alguns números, porque ninguém enxerga como que está o atendimento no geral, né? E quando tu enxerga, por exemplo, que uma simples atividade, tu emitir uma segunda via de boleto, corresponde a 40% de uma demanda de um financeiro, e tu automatiza isso com 2 cliques, basicamente, vamos otimizar, né? Cara, dá um ganho absurdo, né? E a maioria desses clientes, dessa galera que não enxerga nos desafios que a gente falou, que está na zona de conforto, né? Tem uma dificuldade em enxergar, putz, se eu fizer isso, se eu criar essa automação, e se eu mudar não no boleto, mas em agenda consulta, no show, cara, em qualquer universo, né? Não só no varejo, não só em qualquer um, todo mundo atende. Tu atende teu cliente na LabTrack, né? Preciso criar estruturas de desenvolvimento, suporte, consultoria, enfim. Mas tem que atender. Tu tem que atender ele, né? E como tu tá preparado, que é a fachada que a gente falou, né? Pô, eu não adianta ter uma fachada gigante, linda aqui, mas meu cliente... As fachadas são digitais. A maioria, eu tenho os um negócios são digitais. Eu posso vender para o Brasil inteiro, cara. Por que eu vou me limitar a vender em Criciúma? Se eu tenho tudo para ser digital. Pô, eu consigo escalar muito mais. Claro. Né? Embora... Né, E quem já aprendeu isso, já está ganhando dinheiro com isso. Exato. Assim, tipo, não é a questão de, mas será que eu vou... Não, quem já aprendeu já está ganhando dinheiro com isso. E outro tema de muita relevância.
tá? Para o empresário que está nos vendo aí. Cara, tem muito empresário ganhando muita grana fazendo as mesmas coisas de empresários que estão quebrando. Então, a gente não fala mais de um mercado que o que tu faz é determinante. O como tu faz é determinante. Então, tem gente ganhando dinheiro pra caramba no mesmo mercado que tem gente quebrando pra caramba. Ou seja, esse cara tá com os 2 pés em automação, com os 2 pés em IA, com os 2 pés no digital. Enquanto a gente tem ainda uma turma que entende que fazer as mesmas coisas é o suficiente. Não é mais, né? Não é mais. Sim. E essa virada de chave, de modelo mental, ela é muito dolorida. Com certeza. Abandonar o que a gente já aprendeu lá atrás dói demais. Mas entendo que quando a gente fala de tecnologia, é de extrema relevância abandonar hábitos antigos, principalmente nos negócios. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Cara, é padrão, tá? Isso é padrão. E a gente vive um momento de que isso é extremamente forte. Extremamente forte. Exato. Os hábitos de consumo mudaram. A pandemia nos trouxe oportunidades que não vão ser deixadas de lado agora. Então, são coisas que mudou a característica. Quem tem uma empresa de 30 anos, se a empresa dele está igual, tem uma coisa errada. Se ele continua ganhando, tem uma coisa errada ali. Então, assim, tem alguém que já mudou a tua empresa e tu que não viu ainda. Mas a empresa tem que mudar, porque os hábitos mudaram, as pessoas mudaram. Estava conversando esses dias também, falando sobre o conjunto de gerações que você tem dentro de um mercado. São pelo menos 5 gerações diferentes, 5 cabeças diferentes. E como que você vai fazer com que uma pessoa treine para tudo isso? A tecnologia tu consegue. As Sim. pessoas é um pouco mais difícil. E aí tu preparar as pessoas só para poder absorver isso e conseguir entregar mais com menos e fazendo um trabalho de prestação de serviço Exato. de excelência. Não pode ter medo de investir, cara. Não pode ter medo em colocar uma tecnologia. Busque uma empresa que vai te dar a segurança de que tu vai botar um serviço que vai funcionar, que vai fazer sentido, né? Vou dar um exemplo do UpChannel, beleza? Que é o palpável aqui. Cara, quando a gente vai implantar um sistema, quando a gente vai implantar o UpChannel, quando a gente vai colocar para funcionar de fato, a gente baseia em 4 pilares. Imersão. Eu vou e ouço o meu cliente, vejo qual é a dor principal dele. O que está rolando? O meu comercial já ouviu, já filtrou, já fez tudo. Mas o meu time operacional vai fazer isso. Vai enxergar, putz, enxergou uma oportunidade aqui, vamos mudar assim. De repente, desse cenário que ele desenhou, a gente pode mudar outra coisa. A gente entra no pilar da execução. A gente executa para o cliente. Ele não tem que botar a mão. Lembra que eu falei que uma dor era do operacional? E eu estava me referindo a isso. Pô, eu vou contratar um software que eu vou investir uma grana, né? E eu tenho que botar a mão para implantar. Pô, é complicado, né? Por isso que eu perguntei, mas ele abre para você fazer essa integração Isso. ali. Cara, se ele abrir, tá tudo certo. Entendeu? Se ele tá te contratando como parceiro, tem que realmente disponibilizar isso, e se tu pode fazer isso por ele, é excelente. Exato. E entra o terceiro pilar, que é o do treinamento, né? A gente capacita o time do cliente para a cultura de cliente, certo? Então eu pego, Johnny, qual é a tua cultura? É essa sim, eu gostaria que fosse assim, seguisse essa linha de treinamento. Então beleza, a gente vai seguir essa linha, explicando sobre a plataforma e ele vai performar ali dentro. Perfeito. E a última, que é o último pilar que a gente usa ali dentro, é o acompanhamento. Eu não abandono meu cliente, né? Eu tô ali. Precisou, nada do que é feito é escrito em pedra. Tu falou ali agora, o que nos trouxe até aqui não nos leva daqui para frente. Então eu preciso mudar, aprimorar, criar novas integrações, novas automações, IA, GPT, Gemini, Copilot, o que for ali dentro, né? Então não pode ter medo de investir. Tem que investir, não pode ficar na zona de conforto, né? A gente como empresa de tecnologia, né? Tu na frente da CAT, tem que fomentar isso, né? E não pode ter medo. Né? Perfeito isso aí, Luciano, porque a gente vê, né, algumas realidades, né? Porra, a gente é entusiasta do negócio, né? Porra, a gente come mudança, né? O dia inteiro, a gente fica pensando o que eu posso mudar, né? E a gente põe algumas coisas em prática, outras não, né? Mas a gente sempre está colocando algo em prática. E aí entra a questão de dar fit com o cliente. Né? Eu brinco hoje lá na Absoluta, a gente virou especialista em projeto especial. Por quê? Porque quem tem um projeto especial tem um plano. E a gente gosta de quem tem um plano para colaborar nesse plano. E isso foi acontecendo
naturalmente. Ou seja, hoje, infelizmente, não são todos os clientes que combinam conosco. Mas os clientes que combinam conosco, que têm algo parecido com a nossa cultura, que têm algo parecido com os nossos princípios, com os nossos valores, e principalmente quando existe a sinergia, os projetos são sensacionais. Então, esse é o tema que eu falava, né? É importante que a gente se atente que nem todo fornecedor é para todo cliente. Claro. E nem todo cliente é para todo fornecedor. Se não assim, não, tipo, só existia um software Exato. ERP, só existiria um software CRM, só existiria... Ia ficar enfim, todo mundo em Delphi ainda. né? Até hoje. Então, assim, cada cultura, né? Quando você escolhe um parceiro, você está escolhendo a cultura de um parceiro que vai poder depois te abraçar a tua causa e fazer com que ela realmente seja cumprida. E é como tu falou, né? A partir do momento que eu tenho uma estratégia, que eu tenho um plano de que aquilo ali vai acontecer, a escolha de um parceiro é fundamental, né? E um parceiro que realmente tenha matchmake com a minha cultura aqui também. Então, e se eu tenho um problema com a cultura e o meu parceiro ainda conseguir me ajudar nisso, melhor ainda. Não tem nem como ver. E falando em cultura, hoje falando de LabTrack, falando de Johnny, falando de Akati, quando tu olha para a cultura, aquilo que bate dentro do coração e corre no sangue de vocês lá na LabTrack, o que é essa cultura para a turma que está nos vendo? Quem é que combina com a LabTrack? Vamos lá. É um desafio para mim falar da cultura da LabTrack, porque a gente tem uma cultura de mutação. A gente nasceu como uma empresa de treinamento, nos tornamos uma empresa de consultoria, nos tornamos uma empresa que virou o P&D terceirizado de algumas empresas. E hoje a gente está numa cultura de geração de entrega de valor para o cliente final. Uma coisa que a gente até então não tinha trabalhado, né? De construir realmente produtos que agreguem para um determinado nicho, um determinado mercado. Respeitando todos os clientes que a gente tem, não competindo, enfim, que tudo isso, né, a gente também preza muito. Mas quando a gente fala que a gente é uma mutação, a gente começa o projeto com o cliente de um jeito e a gente termina de outro totalmente diferente. Porque a gente vai entendendo que realmente é prioridade para o cliente e vai mudando com o projeto, ele vai evoluindo e a gente vai modificando as coisas que estão acontecendo ali dentro. Então, isso para nós é muito importante, é uma bandeira para nós. Porque é muito mais importante você conseguir atender o seu cliente final do que você seguir um plano para nós, né? Então, não, eu tenho até dezembro para fazer determinada ação. Assim, cara, mas se tu achar alguma coisa que vai virar a chave do teu negócio, que vai virar a chave do negócio do teu cliente, e a gente vai ter que mexer nesse prazo. A gente vai ter que fazer uma coisa diferente. O que a gente faz? Sabe? E não é qualquer empresa que consegue aceitar isso. Não, se até dezembro disse para mim que isso aí estava pronto, por que não está pronto até dezembro? Não, porque aconteceu várias coisas e a gente te puxou para a gente fazer isso ali porque a gente viu que isso ia fazer o diferencial para o teu negócio. Tá? E aí esses prazos ficaram meio de lado para te realmente dar foco no que vai fazer a tua empresa ser uma empresa diferente, ser algo que realmente vai optar pelo crescimento ao invés de ter apenas mais uma feature, sabe? Então, isso realmente é uma dificuldade para a gente como LabTrack. E não é qualquer cliente, óbvio, que vai acabar caindo dentro desse nosso modelo. Mas já tirou para tudo quanto é lado? Já aconteceu, né? A gente brinca que quando o fluxo de caixa desce, a gente tem que correr atrás. Mas hoje, graças a Deus, assim, a gente tem uma carteira de clientes bacana que consegue nos amparar e a gente consegue dar um suporte legal para eles. A gente já entendeu o negócio deles a um ponto de estar dentro do próprio negócio do cliente. E eu hoje sou agradecido por esses clientes, porque, de certo modo, é eles que acabam moldando o que a gente é como LabTrack. Tá? E talvez eu não tivesse nem como a Cat se não fosse por esses clientes, porque é aquele negócio, é o desafio que nos move. E a gente vai cada vez sendo desafiado mais e a gente precisa buscar uma fonte. De onde é que eu busco essa fonte? Né? E hoje a Cat, para mim, é uma grande fonte, onde eu tenho um suporte gigantesco de diversos empresários, empreendedores que respiram tecnologia, respiram inovação e eu consigo levar isso
para os meus clientes de uma forma mais simples, de uma forma que eles conseguem entender, e daqui a pouco eu ajudo ele a desenvolver esse plano estratégico. Então vamos por aqui, 2025 vai ser teu ano, vamos embora, e a gente vai dando esses pitacos e vai trazendo, né, um pessoal que a gente considera como assim, ó, isso aqui é legal de a gente trazer para o teu produto, isso aqui é bacana, vamos entender como é que esses caras fazem, como é que esses caras operam, ver se tem matchmaker com a tua empresa, né? Esteja aberto, esteja a mente aberta para ver essas oportunidades, e é dessa forma que a gente acaba trabalhando. Falando como a Kátia também, tu me perguntou com relação à cultura, cara, a cultura do associativismo é talvez a bandeira que eu não sabia que eu tinha quando eu tinha. Né? Eu sempre fui muito de comunidade de desenvolvimento, trocar ideia. Sou da época de que a gente não aprendia só com os livros, né? Te lia e aí não tinha o Google para perguntar. O que tu fazia? Cara, entrava lá num chat, falava com um cara que já passou por aquilo ali, fazia os grandes eventos de desenvolvimento, né? Para poder trocar ideia, trocar figurinha, qual é a linguagem que tu estás usando, mas como é que tu consegue usar a tua biblioteca e como é que tu consegue colocar isso dentro do sistema, tá? E isso já era o associativismo na minha veia já de muitos anos atrás. E quando a CAT surgiu, em que eu pude extrapolar isso para um modelo de negócio, foi fundamental, vamos dizer assim, para o meu modelo como empreendedor. Né? De observar isso, de ver assim, não, cara, as oportunidades elas surgem não só no produto, não só na tecnologia, mas também nos modelos de negócio, e a gente tem que estar atento a isso tudo, porque às vezes o modelo de negócio envolve a tecnologia, envolve o produto, e às vezes não, às vezes é só uma mudança de pensamento de como eu vou fazer o meu dia a dia acontecer. Tá? E essa cultura da mudança, ela ficou bastante enraizada para mim assim, nos últimos anos. E é uma prerrogativa dentro da empresa, é uma prerrogativa dentro da LabTrack. A gente brinca, toda reunião que a gente vai fazer de planejamento estratégico, a gente começa dizendo, cara, o que nós vamos fazer aqui não está escrito em pedra. E nunca estará. Muda a cada 90 dias, né? E nunca estará. Então, o meu planejamento estratégico não é para um ano. O meu planejamento estratégico é para os próximos 3 meses. E aí, nos próximos 3 meses, a gente já mais ou menos modelou o que vai ser os próximos. E assim sucessivamente. E o resultado do ano é o resultado desses micros planejamentos estratégicos que a gente vai fazendo ao longo do ano. Show de bola. E para quem quer iniciar no ecossistema da CAT, como que faz? Cara, nos segue nas redes sociais, então pode seguir através do acat.sc ou acat.cetos, que é o nosso polo regional, acat.com.br também é o nosso site, tem todos os nossos eventos que a gente acaba divulgando. Qualquer tamanho pode estar na CAT? Temos desde a startup que está começando, que nós temos programas voltados a isso, como é o caso, né, do Midtech. A gente incentiva programas de pré-incubação, a gente não tem programas de pré-incubação dentro da ACAT, até porque somos uma associação setorial, então você já precisa ter o CNPJ para entrar dentro da ACAT, né, como empresa, mas nós apoiamos muitos programas de pré-incubação, seja das instituições de ensino, do próprio Sebrae, e dali acaba sendo uma ponte para quem tem ideação, mas a partir do momento que você sai de uma ideia e se transforma numa empresa de tecnologia, conte com a CAT para todo o resto que a gente tem. Então a gente tem desde programas de incubação, como é o caso do Midtech, a gente tem programa de conexão, como é o caso das verticais, a gente tem programa de internacionalização, a CAT Mulheres, enfim, uma infinidade. Até para quem já está pensando em investir, né, a gente tem uma CAT Invest. Para quem quer ser investido, tem as rodadas de investimento que a gente faz através da CAT Invest, o programa de fundo de garantidor de crédito, para quem quer crescer a sua empresa, a CAT é a sua avalista, né? Quando você for buscar uma carta de crédito para poder fazer a tua empresa crescer, que não entra dentro desses projetos mais formais de inovação, você quer trabalhar alguma coisa um pouco diferente ou prestar menos contas e tem relação com o teu banco, a CAT pode ser a sua avalia, né? a sua avalista para poder buscar esse crédito mais enxuto, vamos dizer assim, um crédito um pouco menos caro, né? Enfim, programa Fora todo o network que vem junto, né? Network, internacionalização. Bom, no último Startup Summit, nós estávamos com canadenses, portugueses, franceses, ingleses, para poder trabalhar, por exemplo, a internacionalização de empresas. Então, a gente tem uma plataforma de internacionalização gigante que a gente sabe que, né, e é uma característica assim, tipo, beleza, vou trabalhar um parque fabril. O que eu tenho que ter? Tem que ter espaço para trabalhar um parque fabril. Se você trabalha a tecnologia, o que você faz? Você escala verticalmente.
você consegue, dentro de um prédio, ter inúmeras empresas de tecnologia fazer aquilo ali. E aí, quando um município, um prefeito consegue perceber que aquilo ali é uma realidade, que você sobe a renda de todo o teu município, incentivando novas empresas de tecnologia, e isso se transforma numa plataforma, tá a Kátia ali para daqui a pouco pegar essas empresas agora e fazer elas crescerem. E muitas vezes, como tu falou, né? Não preciso me focar em vender aqui local. Eu posso vender global. Eu posso já começar a minha empresa vendendo global. Já pensando para quem que eu vou vender para fora do Brasil. Tá? E a Kátia está aí para dar todo esse espaço junto com os empresários, junto com os empreendedores. Tá? Desde o modelo mais tradicional, e a gente preza muito pelo networking, por isso a grande variedade de eventos que a gente tem, até realmente daqui a pouco os programas de aceleração, que também são bastante fortes dentro da Kátia. Show de bola. Então tá, Johnny. E sobre a LabTrack? Como que a gente acha a LabTrack? A LabTrack você acha através também dos canais digitais, labtrack.com.br é o nosso site. Também LabTrack Tecnologia no LinkedIn e LabTrack Tecnologia. Temos inclusive um canal no YouTube também com diversos conteúdos de diversos bate-papos que a gente já teve através do Tracker Talk. Eu já participei de alguns. Vai poder curtir um pouquinho os nossos conteúdos ali também, no pouquinho que a gente faz. A gente fala que os nossos eventos é reflexo daquilo que a gente faz. Então, a gente fala de tecnologia, a gente fala de negócio, a gente fala de cultura, porque a gente trabalha um pouco de tudo isso. Tá? E o AIO, que é o nosso novo produto também, procurem o aio.com.br, que é a nossa plataforma de gestão e vendas para mídias físicas, né? Mídia externa, como outdoors, BuzzDoor, diversas outras mídias ali também, e assim como também o aio.app no Instagram e também o aio dentro do LinkedIn. Fiquem à vontade para nos contactarem e depois botar o endereço aqui embaixo na tela, né? Fique à vontade também. Não, passa ali para nós, vamos botar ali na descrição e com certeza. Esse é um movimento, né? Um ajuda o outro e assim. Com certeza. E assim a gente vai evoluindo. Queria fechar fazendo duas provocações aí, uma para o Luciano, né? Lu, quando a gente olha para uma realidade até bastante parecida com a nossa, para não dizer que é tudo idêntico, ela é bastante parecida, né? Porque a gente está na peleia todos os dias trabalhando, buscando ideais diferentes ao convencional. Eu brinco que lá na absoluta a gente pode errar, mas a gente vai errar fazendo algo diferente que a gente nunca errou. Que recado tu deixa para a turma que está nos vendo aí quando a gente fala de tecnologia, de projeto, de plataforma? O que tu vê como desafio nosso e quais as responsabilidades dessas empresas para com esse desenvolvimento tecnológico, cara? Então, o que eu falo, assim, né, e que eu falei aqui agora há pouco, não tenha medo de inovar, não tenha medo de mudar e não tenha medo de crescer, né? Quando a gente não tem esse medo, a gente não está na zona de conforto, não espera a água bater na bunda, a gente cria, evolui e fica muito mais poderoso no ambiente corporativo, né? E dos nossos desafios, né, a gente está sempre mudando, sempre criando, e o maior desafio é conseguir pegar toda essa mudança, tudo isso que a gente cria e transformar em algo potente, um canhão para o cliente. Então, a gente tem sempre esse desafio diário, né? Dentro do UpChannel, da Absoluta, do Upphone, de todo o grupo da empresa, né? E a gente consegue superar esse desafio porque a gente não tem medo de inovar. Então, o que eu falo é, não tenha medo de inovar, não tenha medo de mudar e atenda com tudo. É isso aí, muito bom. Show de bola. Tu, Johnny, recado para a turma aí de cliente, né? Porque tudo isso que a gente falou não vale de nada se nós não tivermos clientes. Com certeza. Qual que é o recado que tu dá para essa turma? Foque no seu cliente, foque na operação do seu cliente, faça ele ganhar mais dinheiro. E o seu cliente ganhando mais dinheiro não vai reclamar de pagar o valor para você. Aí você pode investir em novidades, você pode investir em tecnologia, tranquilo, sabendo que o seu cliente vai valorizar o teu produto, porque ele sabe que se colocar aquilo ali para rodar, é lucro para ele também. Então, crie dinheiro novo. Eu acho que esse é o principal recado ali, né? Não foque em fazer o seu cliente trabalhar só operacional, ganhar o dinheiro que ele já ganha. Mas faça o seu cliente ganhar dinheiro novo e, consequentemente, você vai poder ganhar mais dinheiro com o seu cliente também. Bom demais. Esse foi Johnny Pereira, presidente da CAT Setos e empreendedor, CEO, um cara fenomenal,
né? Tá aqui o filho do Johnny também aqui acompanhando com a gente. 14 anos, como é que é o nome dele? Samuel. Samuel tá conosco aí, vendo também. E muito obrigado, cara. Valeu. Sempre bom ter gente para frente que enriqueça os nossos bate-papos, que melhore o nosso café e que nos dê ideias. Tenho certeza que esse bate-papo aqui, pelo menos uns 2 ou 3 insights eu já tive aqui. Show de bola. Fechou? Valeu. Muito obrigado. Valeu, cara. Valeu, Johnny. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Top. Boa.